Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 26 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $110 mil, com uma queda de 1,8% nas últimas 24 horas. A gente consegue ver que o mercado cripto está sim em correção ao longo desses últimos dias. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, está com uma queda de 4,3% ao longo desse último dia, com cada unidade nesse instante cotada em $4.470 americanos. A gente vê, de novo, as principais criptomoedas em queda. BNB caindo mais de 2%, Solana caindo quase 5%, Cardano caindo 2,7%, Chainlink 2,5%, Stellar 1,4%, a Sui 2,6%. Enfim, a gente vê que de fato o mercado cripto está em correção, muito motivado por dois principais fatores. Primeiro fator é sim uma realização de lucros. O mercado esticou. O Ether, segundo maior criptoativo do mercado, no último domingo conseguiu renovar o seu topo histórico. Então era natural que a gente visse uma correção acontecendo no mercado. Esse é um dos fatores. O outro fator é, sem sombra de dúvida, a mudança dos fatores, a mudança do cenário macroeconômico. As tensões da trade war dos Estados Unidos voltaram a escalar. Trump voltou a ameaçar a China de tarifas ainda maiores, o que acaba impactando todo o mercado de uma forma geral. Então, sem sombra de dúvida, a mudança também do cenário macroeconômico está trazendo instabilidade para o mercado cripto. E é o que eu sempre tenho falado, o BTC ele até está sendo um ativo muito resiliente. Com tudo isso acontecendo, uma queda de 1%, 1,5% é bastante reduzido. Ele está conseguindo absorver bem os duros golpes que a economia mundial está sofrendo nessa questão de volatilidade. E isso a gente consegue ver que mesmo com toda essa volatilidade, mesmo com esse receio tomando conta dos investidores de uma forma geral, a gente conseguiu, no dia de ontem, interromper a sequência negativa que a gente estava tendo no ETF de Bitcoin Spot. Era uma sequência já de 6 dias consecutivos. E no dia de ontem, a gente teve um inflow. A gente teve um inflow de 1.336 unidades de Bitcoin. A gente ainda não sabe exatamente se esse é um número fechado, porque algumas gestoras ainda não submeteram os resultados, como a Fidelity, como a Grayscale, mas muito provavelmente a gente vai conseguir sim quebrar essa sequência negativa e ter mais um dia positivo na história do ETF do Bitcoin Spot. Já o ETF de Ether Spot já tinha conseguido quebrar isso lá no último dia 21 e agora, no dia de ontem, a gente teve o terceiro dia consecutivo de inflow. A gente teve uma entrada de 92.898 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 443 milhões de dólares. A gente tem visto essa demanda institucional e essa demanda também dos investidores tradicionais crescendo bastante por ETH. Isso, sem sombra de dúvida, é um dos principais fatores que tem levado o Ether a se valorizar, inclusive perante o Bitcoin de maio para cá. Se até maio a gente estava vendo o Bitcoin dando uma verdadeira lavada no Ether, de maio para cá a gente tem visto o Ether conseguindo recuperar valor, inclusive perante o Bitcoin. E sem sombra de dúvida, essa questão dos ETFs e a questão também das reservas estratégicas de ETH, ou seja, empresas de tesouraria de ETH comprando cada vez mais Ether, sem sombra de dúvida, isso tem ajudado o Ethereum a se valorizar, o Ethereum a recuperar valor de mercado. E, inclusive, com a valorização do Ether, o Ether conseguindo romper o time high, a gente voltou a ter um debate muito forte no mercado, que é sobre a alt-season. Para quem não sabe, a alt-season é o nome que a gente dá para a temporada das altcoins. Por temporada das altcoins, a gente quer dizer que é aquele momento do mercado em que as altcoins costumam ter uma performance ainda melhor do que a performance do Bitcoin. E de acordo com alguns analistas da Bitfinex, a gente não vai ver uma alt-season até que a gente tenha mais ETFs de criptomoedas lançados no mercado americano. Vale ressaltar que hoje já existem mais de 60 pedidos de ETFs de criptomoedas relacionados a criptomoedas protocolados na SEC e a gente tem pedidos de ETF de diversas criptomoedas. A gente tem pedidos de ETF de XRP Spot, Solana Spot, Tron Spot, de Hedera Spot, de Litecoin, enfim, existem de fato diversos pedidos protocolados na SEC aguardando justamente essa autorização. E de acordo com alguns analistas, a gente não vai ver uma temporada onde as altcoins, de uma forma geral, vão se valorizar perante o Bitcoin até que a gente tenha essa aprovação. Eu, particularmente,
tenho dúvida se a gente vai ter demanda no mercado financeiro tradicional para todos esses ETFs. Se a gente olhar o volume negociado nas últimas 24 horas de diversas altcoins que já estão com pedido de ETF protocolado, a gente vai ver que o volume negociado é bem abaixo do volume do Bitcoin, é bem abaixo do volume do Ether. Então, com isso, a gente consegue começar a traçar alguns paralelos com o volume de negociação que a gente já consegue ver no ETF de Bitcoin e no ETF de Ether. Então, eu particularmente não sei se vai ter demanda para todos eles, mas sem sombra de dúvida, aqueles que forem lançados, aqueles que conseguirem permanecer existindo depois de serem lançados, sem sombra de dúvida vão representar um ganho para esse projeto bastante considerável. Afinal de contas, vai simbolizar inflow, vai simbolizar uma entrada de capital nesses projetos em si. Mas vamos acompanhar de perto. Eu concordo com esse analista de que, sem sombra de dúvida, ETFs têm o poder de iniciar uma out-season ou ao menos iniciar um rally naquele projeto em específico. Então vamos acompanhar de perto as autorizações da SEC. O mercado dá quase como certo a aprovação ainda esse ano de um ETF de XRP, de um ETF de Solana e de um ETF de Litecoin. Vamos ver o que realmente vai acontecer, porque afinal de contas está tudo no aguardo da decisão da SEC, que para quem não sabe é a CVM americana. E a gente tem visto muito de fato uma corrida pelas criptomoedas ao redor do mundo, tanto por parte desses ETFs, com volumes de negociação nos ETFs cada vez maiores, o ETF do Ether é um exemplo, quanto também justamente por empresas de tesouraria de cripto. A gente vê tesouraria de ETH, a gente vê tesouraria de BTC, a gente noticiou até que ontem no Giro Bitcoin uma empresa que está sendo criada para ser uma empresa de tesouraria de Solana, que planeja comprar até $1 bilhão de Solana, e agora a Sharps Technology planeja justamente comprar Solana. A Sharks Technology anunciou no dia de ontem um plano de comprar $400 milhões em Solana. E o engraçado é que depois que eles anunciaram isso, a ação deles estava em 7,40, chegou a bater 14,53 e no dia de ontem fechou em $12,01. É claro que pode ter sido apenas um pump inicial, um pump que acabe não se sustentando, mas de qualquer forma a gente consegue ver o interesse do mercado em se expor em empresas que se expõem em criptomoeda. Então acaba sendo uma forma indireta de você se expor em cripto. Agora, os acionistas da Sharps Technology, por exemplo, vão se expor indiretamente em Solana depois que eles de fato anunciarem, depois que eles de fato realizarem essas aquisições de Sol. Então isso é algo bastante interessante, bastante relevante, porque a gente vê o apetite do mercado financeiro tradicional para criptomoedas. E para criptomoedas eu digo criptomoedas diversas. Não apenas o Bitcoin, não apenas o Ether, mas a gente tem visto cada vez mais empresas comprando Solana, a gente tem visto surgindo cada vez mais empresas também estocando BNB, que é o quinto maior ativo do mercado. Então a gente vê que esse é um movimento aparentemente sem volta. De novo, na minha opinião, não são todas as criptomoedas que são interessantes para empresas. A gente já viu também algumas empresas anunciando planos de tesouraria de meme coin e com isso as ações caíram, que para mim faz sentido, porque as meme coins em si não têm fundamento de longo prazo. Você vai especular com o capital da empresa? Pode dar certo, mas pode dar tremendamente errado. Mas esses projetos mais sólidos, esses projetos mais sérios, a gente tem visto cada vez mais atraindo a atenção do mercado. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia aqui do Brasil que fala justamente sobre outras moedas. O PicPay, que tinha encerrado alguns anos atrás a operação deles de cripto e relançaram ao longo do ano de 2025, eles anunciaram no dia de ontem a ampliação da operação de cripto dele e agora eles estão oferecendo 3 novos tokens, 3 novas criptomoedas. Eles estão oferecendo Hyperliquid, Cardano e Sui. Então, com isso, agora eles têm 15 criptomoedas disponíveis para negociação. Abre aspas. Cripto já está no dia a dia dos brasileiros e o objetivo do PicPay é ampliar e democratizar o acesso. Nossa estratégia é combinar ativos já consolidados com novidades bem posicionadas nesse mercado em constante evolução. Para complementar o portfólio que oferecemos hoje e permitir que o cliente diversifique a sua carteira. Essa declaração quem deu foi o Anderson Chamon, que é o cofundador e vice-presidente executivo de novos negócios do PicPay. Então, de novo, eles tinham encerrado a operação deles de cripto, se eu não me engano, foi em 2023, agora nesse ano de 2025 eles voltaram com a operação de cripto e parece que agora eles voltaram para ficar. É interessante ver esse movimento do PicPay, que tem uma gama muito grande de clientes, tem uma carteira muito grande de clientes oferecendo, porque afinal de contas são ainda mais pessoas recebendo um push notification no celular falando nova cripto disponível, então isso ajuda a cair no mainstream
Isso ajuda sim a adoção, claramente, mas eu, particularmente falando, eu, Paulo Aragão falando, acho que talvez eles tenham perdido um pouco o timing, porque a gente vê outras empresas que já acabaram se consolidando no mercado. Outras empresas, eu quero dizer, outras empresas do mercado financeiro tradicional se consolidando na parte cripto. Como, por exemplo, o próprio Nubank, que tem uma corretora também dentro do próprio aplicativo, uma corretora que possibilita que você saque e deposite criptomoeda, algumas, como por exemplo o BTG Pactual, que lançou uma corretora própria, que lançou a Mint, onde é uma corretora full cripto, é uma corretora tradicional, com toda a expertise, toda a solidez do BTG Pactual por trás. Então talvez, apesar de eu achar muito interessante, talvez o PicPay tenha perdido um pouco o timing disso na hora que eles descontinuaram o produto lá em 2023. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até aqui agora? Deixa o seu like, se inscreve no canal se estiver vendo pelo YouTube. Tá escutando por algum stream de música? Dá o rating de 5 estrelinhas pra gente. Passa a seguir o podcast, compartilha no seu grupo de WhatsApp o link, compartilha no seu grupo de Telegram, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. E hoje, terça-feira, a gente vai estar abrindo uma caixinha de perguntas e respostas lá no perfil do Instagram do Cointelegraph Brasil. Então, se você quiser interagir, tirar alguma dúvida do mercado cripto, hoje é o dia. Vá lá no perfil do Cointelegraph Brasil, que a gente vai estar abrindo uma caixinha de perguntas e respostas. Muito obrigado pela sua ajuda e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!